Olá, meus queridos alunos da Mediação Tecnológica de Rondônia, de norte a sul, de leste a oeste, todos os pontos do estado de Rondônia. Quem aqui está falando é o professor Carlos Barros. Hoje nós estaremos iniciando um módulo de estudo orientado, algumas dicas, onde você terá o prazer de conhecer e colocar em prática, né? Nesse momento importante da sua vida, alunos do segundo ano, já estamos na metade dos seus estudos do ensino médio, né? Daqui a pouco vocês chegam no terceiro ano e depois faculdade. E nesse momento nós estaremos passando algumas informações e também dando algumas dicas importantes para que você desenvolva o seu estudo durante esse ano letivo de 2024. Vamos lá para a tela? Vocês aprenderam com os professores anteriores sobre tipos de resumo. E hoje você vai aprender um pouco mais, ou um outro modelo de resumo chamado tabela de resumo. E eu trouxe uma frase importante para vocês. Olha só essa frase. Vamos aqui no nosso quadro. A frase diz assim, ó: é melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso do que não fazer nada. Sabe quem falou isso? Mark Zuckerberg, é o criador do Facebook, o criador do Instagram. Eu acredito que vocês utilizem exatamente todas essas redes sociais importantes, essas redes sociais que nós interagimos com outras pessoas de outros lugares. Essa frase nada mais é que uma frase no qual você está sendo instigado e motivado a sair da zona de conforto. Então, é importante que vocês coloquem em prática todas as dicas que nós, professores aqui da Mediação Tecnológica, os professores presenciais que estão aí com vocês, que vocês coloquem em prática essas informações. E vamos ver algumas dicas agora, lá na tela, como fazer um planejamento ou um resumo em formato de tabela. Vocês aprenderam nos módulos anteriores que compreensão, análise, síntese, avaliação, aplicação, olha só interessante, olha só essa informação importantíssima para vocês, para começar a fazer o seu resumo de tabela. Primeiro, compreender o que vocês estão lendo. Compreender o que vocês estão lendo. Segundo, análise. Terceiro, síntese. Quarto, avaliação. Quinto, você saber interpretar a informação que você tem, né? Então, ou seja, a leitura envolve exatamente alguns contextos importantes: a compreensão, a análise, a síntese, a avaliação e a aplicação, ou seja, a transferência da informação que você está coletando. O resumo é isso, vocês aprenderam com os professores anteriores que um resumo é condensar. Um resumo é exatamente você pegar um texto e destrinchar, tirar as informações que ele está passando para você, as ideias que ele está passando para você. Vamos ver na próxima slide como que podemos produzir exatamente um resumo em formato de tabela. Primeira coisa, ler com atenção. As informações contidas em qualquer texto, seja texto pequeno, texto grande, você tem que ler com atenção o que esse texto está querendo transmitir para você. Segundo ponto importante, releia, tá? Pelo menos 2, 3 vezes, 4 vezes para você poder extrair essa informação. Um outro detalhe importante, uma dica importante que vocês aprenderam, se não lembram, eu vou dizer mais uma vez, sublinhar. Eu acredito que você, na sua sala de aula ou na sua casa, quando você estiver fazendo suas atividades, de qualquer disciplina, é importante você marcar, sublinhar as informações que esses textos, essas disciplinas, as matérias que vocês estão estudando, você possa focar, você possa
aprender e assimilar, né, essas informações. Um outro detalhe interessante, quando você pegar qualquer texto, seja texto informativo, um texto jornalístico, é fazer anotações. As anotações ao lado, ou até mesmo a parte de baixo dos textos, é importante você fazer isso. Identificar conceitos importantes dentro do texto, organizar as ideias, tá? Escrever o texto para você. Por exemplo, Maria fez um bolo de chocolate. Então você, ao pegar essa frase, você vai interpretar a pessoa é a Maria. O que ela fez? Um bolo de chocolate. O que é esse bolo de chocolate? Vamos expandir a nossa ideia. O que esse bolo de chocolate precisa? Para chegar a um bolo de chocolate, o que é necessário? É necessário o trigo, é necessário o fermento, é necessário o chocolate. Então, essas informações é que você consegue extrair ao ler atentamente, reler o texto, tá? Marcar as informações que contém exatamente nos textos. Então, você vai aprender a fazer um tipo de resumo. Claro, existem variados tipos de resumo. Esse que eu estou mostrando para você é um resumo no que você vai colocar várias informações em formato de tabela. Para quem tem uma facilidade de mexer com planilhas, tabelas é um modo de você aprender ou ter uma determinada informação. Vamos lá para a tela? Olha só que eu trouxe um exemplo para vocês aqui, um exemplo da geografia. Um exemplo da geografia. Eu acredito que vocês já tenham estudado, seja no ensino fundamental, seja agora no ensino médio, sobre Revolução Industrial. E aqui eu trouxe um exemplo, né, de um resumo em tabela. Olha só um detalhe, olha como que é feito um resumo em tabela. Já vem falando, tabela, um ao lado do outro, né? E nesse exemplo, eu trouxe aqui o tema Revolução Industrial, já que eu sou professor também de geografia, e nós vamos ver algumas informações que a Revolução Industrial, nesse resumo de formato de tabela, trouxe para vocês. Por exemplo, acredito que todos vocês saibam que a Revolução Industrial ela foi dividida em partes. Pelo menos 4 partes importantes, 4 fases. E dentro das 4 fases, historicamente, geograficamente, elas foram importantes porque aconteceu fatos dentro desse período. Ocorreram fatos importantes, ocorreram informações, dados que foram tabelados. Vamos lá para a tela mais uma vez. Olha só a informação. Revolução Industrial, você sempre quando vai fazer um resumo de tabela, você tem que colocar o título. Coloque o título. E aqui você observa aqui, ó. Vou fazer a marcação para vocês agora. Título, né? Título do seu resumo em tabela. No caso, esse título, Revoluções Industriais. Digamos que você queira fazer uma da biologia, né? Microbiologia. Então, coloque lá sempre o título, né, para poder você saber aonde, né, que matéria que você está produzindo esse resumo em tabela. Vamos novamente lá para o quadro. E aí eu coloquei as 4 fases, como eu disse para vocês, as 4 fases da Revolução Industrial. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Informações da primeira revolução. Qual a informação que eu quis colocar aqui? Ó? Ela diz assim, ó, baseada na introdução de equipamentos de produção mecânicos impulsionados por água, energia a vapor. Essa é uma informação que eu extraí de um texto sobre a primeira Revolução Industrial. Quando você pegar lá na história, na geografia, quando vem falando sobre Revolução Industrial, o primeiro momento da Revolução vai estar falando do surgimento das máquinas. Máquinas a vapor. Aqui no estado de Rondônia, especificamente, nós temos um exemplo que ocorreu exatamente com fatores, né, ligados à primeira Revolução Industrial. Por exemplo, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Né, para quem estuda história de Rondônia, com o professor Lorismar, né, você vai observar que a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, os trens eram movidos a vapor. Então, aqui é uma informação que eu quis colocar.
da primeira revolução. Os primeiros equipamentos que surgiram foram equipamentos surgidos ou a sua funcionalidade é o vapor. Temos também o tear mecânico, que é um exemplo também da primeira revolução. Vamos para a segunda informação. Na segunda revolução, olha só, segunda revolução. Qual a informação que eu trouxe nesse resumo de tabela, pessoal? Baseado na produção de massa, alcança graças ao conceito de divisão de tarefas e o uso da energia elétrica. Energia elétrica, fator importante, olha só. Energia elétrica, fator importante. E aí eu trouxe um exemplo. A primeira correia transportadora, né, em Matadouro, em Cincinnati, 1970. Coloquei local, coloquei um exemplo e coloquei também um fator importante da segunda. Vamos para a terceira. Na terceira revolução, já vem agora, ó, baseada na utilização da eletrônica e da informática para promover a produção automatizada. É aqui que surgem os equipamentos ou a informática, os computadores, tá? Então, na terceira revolução, de acordo com o meu texto, eu quis colocar para vocês, nesse resumo de tabela, tá? A introdução da eletrônica e da informática. E na última revolução, ou a quarta revolução, você vai ter aqui, ó, baseada no uso de sistemas físicos cibernéticos, né? Introdução da indústria conectada, fábricas inteligentes, smart factories. Ou seja, é o momento que nós estamos vivendo. É um momento no qual onde você vai ter a introdução de novas tecnologias. Resumo em tabela, você observou aí no quadro, informações importantes na nossa geografia, uma forma de estudo importante para você memorizar. Lembrando que existem outros tipos de resumo, você vai ter o resumo de textos, você vai ter resumo em tabela, como foi apresentado também, vai ter o fichamento. Todas essas formas de estudo, essas formas no qual você consegue aprender, o importante é que o aprendizado, ele vem exatamente de variadas formas. Você consegue memorizar de variadas formas. Tem aluno que consegue fazer fichamento, tem aluno que consegue aprender a fazer um resumo em tabela, tem aluno que consegue fazer resumo em texto, ele aprende de variadas formas. É por isso que eu trouxe aqui no próximo slide, olha só, nem sempre estudar leva ao aprendizado. Isto mesmo, não é porque você está em uma sala de aula, né, com um livro na mão ou em frente de uma videoaula, como essa que nós estamos tendo, que você está aprendendo. Porque o aprendizado, pessoal, é a prática, é na prática. Tá? Então, isso é interessante. Olha só outra informação que tem aqui no nosso slide. O estudar. O estudar não é somente ir para a escola. Às vezes a gente vai para a escola só de corpo presente, mas não fazemos o necessário, o importante. E para você aprender, para você memorizar, é necessário você colocar em prática todas essas dicas importantes e interessantes no seu dia a dia de estudante. Seja em casa, seja na sala de aula, aonde você estiver, ou qualquer parte aí do seu local onde você vive, que você utilize para o estudo, você pode utilizar uma dessas dicas que nós professores estamos passando para você. O interessante é que a prática leva à perfeição. Aprendam isso. A prática leva à perfeição. Então, todas essas informações vocês podem utilizar para melhorar a sua qualidade de aprendizado, a sua qualidade até mesmo de vida, porque isso aqui não é somente para a sala de aula, é para a sua vida profissional, quem já está no mercado de trabalho. Então, isso é importante para você. Ok, pessoal? Desde já, eu fico feliz de estar passando essas informações e aguardo vocês no próximo encontro. Até mais!